Então, fala galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, passado esses dias aí de folga, teve feriado Dia das Crianças, depois a gente teve um dia de aula, posteriormente teve outro feriado, que foi o meu dia dos professores, e esse final de semana aí todo para vocês aproveitarem. Agora vamos voltar, vamos focar, porque a gente está chegando na nossa reta final e a gente precisa terminar o nosso conteúdo, beleza? A gente está bem no caminho, a gente está indo bem certinho, só que a gente não pode sair desse foco, desse rumo. Isso por quê? Porque o nosso final de ano já está chegando e eu não quero estar com vocês em janeiro, né? Vocês também não querem estar comigo em janeiro, a gente quer estar nessas férias, então vamos andar, vamos ter esse foco aí nessa linha pra gente terminar tudo certinho, tá certo? Hoje a gente vai continuar falando sobre aquela temática da Europa durante esse século XIX. A gente hoje vai tratar ainda assim da França. Você já deve estar cansado da gente tanto falar da França, porque de fato essa França ela vai ser um centro de vários acontecimentos políticos desse século XIX. A gente vai ver a França sendo também o palco de grandes teorias científicas sendo criadas no século XIX. Então ela vai ser de fato esse epicentro do mundo, beleza? Ela vai ser o centro cultural, científico e político também do mundo. A gente vai continuar essa temática hoje falando da Comuna de Paris, que aconteceu em 1871. A Comuna de Paris ela vai ocorrer após uma série de acontecimentos durante esse século XIX na França. A gente viu que a queda de Napoleão Bonaparte no começo, na primeira metade desse século XIX, ele vai despertar agora novos governantes. A gente vai ver governantes que vão governar a França, mas que vão ter os seus regimes decrescentes, vão ter seus regimes decadentes, beleza? E vai ser proclamada uma segunda república francesa, onde a gente vai ter o Luís Bonaparte que vai assumir e vai tentar dar um golpe também nessa república, fechando o parlamento, mas vai sofrer de grande repressão popular. Ele vai se autoproclamar um imperador e vai assumir o título de Napoleão III e tudo mais. A gente já falou sobre isso, vocês já sabem disso. Após tudo isso, a gente vai ver que as teorias socialistas elas vão crescer muito, mas muito mesmo, na França durante esse período. Mas professor, por que elas vão crescer? O século XIX, a gente vai ver o auge dessa revolução industrial. A França e a própria Inglaterra vão ser países que vão se industrializar muito rápido. Esses dois países eles vão largar na frente nesse processo de industrialização. Então, se eu tenho um processo de industrialização avançado, isso significa que eu tenho muitos trabalhadores. Mas esses trabalhadores estão localizados aonde? Na cidade, na vida urbana. Vocês viram, a gente já trabalhou aqui, que durante esse processo de primeira revolução industrial, a gente vai ter um êxodo rural e um inchaço urbano. Os trabalhadores, os camponeses que trabalhavam na terra, eles vão agora vir buscar empregos, trabalhos na cidade grande, eles vão buscar esses empregos na cidade grande e eles vão encontrar esses empregos nas grandes fábricas, tendo em vista esse processo de industrialização. Então a França ela também vai passar por isso, como a Inglaterra aconteceu, tendo em vista de que a Inglaterra é o centro dessa primeira revolução industrial, mas a França também, já que está ali na mesma pegada de burgueses, certo? E após esses acontecimentos todos na França, de uma proclamação de uma segunda república, de uma queda de mais um monarca, de mais um ditador, a gente vai ter o que é chamada Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela acontece em 1871. A gente vai ter uma falha do governo provisório, porque depois da queda de Napoleão III, a gente vai ter a França com uma nova república e um governo provisório. Esse governo provisório vai ser entre socialistas e liberais. Eles vão começar a se entender para tentar governar essa França que vivia um processo de uma república novamente. Só que o que acontece? Os socialistas eles vão vir com ideias radicais, com ideias que não vão agradar principalmente os liberais que eram ligados à burguesia. E esses socialistas eles vão ser afastados desse governo e aí não vai ocorrer essa mescla entre socialistas e liberais. Desse modo, a gente vai ver que esse governo provisório vai ser basicamente apenas de liberais, ligado à burguesia. Só que o governo provisório ele vai ter diversas falhas, diversos problemas.
Entre os mais críticos vão estar os problemas sociais que tanto os socialistas tentavam resolver. Os problemas sociais que eu falo para vocês são problemas como do tipo moradia, salários mais dignos para os proletários, trabalhadores fabris. A gente vai ter problemas sociais também em questão de salubridade, a questão urbanística. A gente vai ver que a partir do governo de Luiz Bonaparte, essas pessoas mais pobres que trabalhavam nas fábricas, elas vão começar a serem expulsas dos grandes centros urbanos. Elas vão começar a habitar as periferias forçadamente. É aí que começa a surgir as primeiras periferias na França, começa a surgir também as primeiras periferias no Brasil, porque é no mesmo período, ou melhor, é um período mais na frente que vai ocorrer o mesmo processo no Brasil, em Recife, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais. Mas vamos voltar para a França. Esses problemas sociais, eles vão atacar fortemente esse governo provisório, que não vai saber lidar com essas situações e vai sofrer uma forte pressão da população, dessas camadas mais pobres da sociedade, que eram os proletários. Com isso, a gente vai ter um domínio político, a população ela vai começar a se revoltar contra esse governo provisório, que basicamente era um governo burguês, um governo das pessoas que tinham mais dinheiro, e elas vão dominar a política de Paris. Eles vão invadir o centro político francês, que era Paris. A gente vai ver que essa população ela quase sempre vai estar ligada aos movimentos sociais. E o movimento social de mais nome, de maior visibilidade nesse período era o movimento socialista, o movimento monarquista, que caminhavam junto tentando buscar melhorias para essa população. E torna esse acontecimento chamado de a Comuna de Paris, quando o povo, juntamente a esses movimentos como o socialismo e o anarquismo, eles vão se juntar e vão dominar o governo parisiense, certo? E vão proclamar agora um governo socialista. Durante esse governo, ele vai durar cerca de 72 dias. A gente vai ver pontos que foram, ou medidas que foram tomadas, como o fim da polícia e do exército. Porque esse governo ele queria extinguir a polícia e o exército? Por algum desses motivos. Primeiro, a gente vai ver uma forte repressão. A polícia e o exército, em quase todos os períodos históricos, eles vão ser utilizados como um mecanismo de repressão do Estado. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? O que seria um mecanismo de repressão do Estado? O mecanismo de repressão do Estado é, se eu tenho um Estado burguês, um Estado que governa para os mais ricos, e esses pobres eles começam agora a criticar e tentar tirar esses mais ricos do poder. Esses mais ricos vão se utilizar da força física, da força armada que a polícia tem, que é um mecanismo do próprio Estado, para tentar abafar essas críticas e essa revolta dessas classes mais baixas. Desse modo, a política e o exército funcionam como mecanismos de repressão, tá certo? Repressão significa não deixar que aquelas críticas, que aquela manifestação ela aconteça contra o governo, contra quem está no poder. Por isso, a ideia é de um fim da polícia e do exército. E o que é que vai rolar agora, professor? Quem é que vai proteger a população de marginais, de uma violência? A gente vai ver a criação de uma milícia. O que são essas milícias? Milícias vão ser praticamente uma guarda que vai estar orientando, que não vai ser ligada diretamente a um governo, que não vai funcionar como esse mecanismo de repressão, um mecanismo onde vai se utilizar da violência para não deixar essas camadas se voltarem contra o poder. E a gente vai ter também nesse período de 72 dias a separação entre igreja e Estado. Professor, por que essa separação? Por que ocorreu isso? Galera, isso era muito comum em governos republicanos. O nosso governo hoje, o nosso Estado, ele é chamado de um Estado laico. Ele não tem uma religião. O nosso país não tem uma religião oficial. Beleza? Você deve estar pensando, mas o cristianismo, o catolicismo e tal. Não, essas são religiões predominantes. A religião dos católicos predomina no Brasil, como a gente vai estar vendo um alto crescimento dos evangélicos, mas são religiões predominantes, não são religiões oficiais. O Brasil em si, ele não tem uma religião oficial, por mais que ainda o presidente ele ainda queira falar sobre isso.
beleza? E a separação da igreja e do Estado, ela vem basicamente nessa vibe de tornar um Estado, Estado. Quais são as funções do Estado? Realizar casamentos, realizar divórcios, realizar tudo que o Estado ele tinha que fazer. Ele tem que ser superior dentro de uma nação. O Estado ele tem que comandar e controlar a nação, beleza? E a igreja ela só fica com papel religioso, que é individual, não é um papel coletivo. Pode existir um coletivo dentro da religião, mas não pode existir um Estado e uma igreja se beneficiando de um mecanismo coletivo. Tranquilo? Por isso, essas medidas tomadas. A gente vai ver que o governo da Comuna de Paris ele só dura 72 dias por uma forte repressão dos burgueses. A burguesia ela começa agora a apoiar o fim desse governo, tendo em vista de que o governo era contra essa camada mais rica, a camada que de fato mandava na sociedade parisiense, na sociedade francesa. A gente vai ver essa forte repressão dessa burguesia contra o governo da Comuna e vão ter cerca de 20 mil pessoas ou mais mortas em Paris. De fato, vai ser muito sangue jorrado na cidade, aonde a gente vai ver posterior a essa comuna a continuidade da Guerra Franco-Prussiana. A guerra ela também vai ser atacada nesse período. A Comuna de Paris está caindo, pessoas estão morrendo porque estão lutando contra uma repressão de pessoas mais ricas, mas ao mesmo tempo também a França estava envolvida em uma guerra com o que seria a futura Alemanha. A Alemanha ela só vai se unificar em 1871, beleza? De fato, no ano da Comuna de Paris. A Guerra Franco-Prussiana ela vai ocorrer basicamente em disputa de uma região que ficava fronteiriça, que era a cidade que dava de um lado para a França, do outro lado para a Alemanha, chamada de região de Alsácia-Lorena. Galera, essa Guerra Franco-Prussiana ela vai ser um dos motivos, um dos estopins para a Primeira Guerra Mundial, que vai rolar em 1914, beleza? Essa região ela vai ser alvo de disputa, não só aqui em 1871, pela França e pela Alemanha. Ela vai ser alvo de disputa até a Segunda Guerra Mundial. O Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele ainda vai disputar essa região com a França, beleza? Porque era uma região muito importante, de uma influência, que dava mais poderes a qual dos dois países tivessem ela. Tranquilo? Região da Alsácia-Lorena. E a gente vai ter o fim dessa Comuna de Paris. E a partir do ganho da Alemanha, a região que era da Alemanha, que vai se formar enquanto Alemanha, vai dominar a Alsácia-Lorena e a Alemanha vai se unificar. A região que era a Germânia, ela vai se unificar e vai se tornar a Alemanha que a gente conhece, tá certo? Então, basicamente, esse foi o governo da Comuna de Paris. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre essa unificação da Alemanha, desse governo prussiano, germânico, e a gente vai falar também da unificação da Itália, que é outro país que tem uma unificação tardia, tá certo? Enquanto Espanha, Portugal, Inglaterra, França tinha sua unificação desde o século XVI ou XVII e XVIII, a gente vai ver a Itália e a Alemanha apenas se unificando nesse século XIX, tendo unificações tardias, que é o que vai levar, que vai ser o estopim para a Primeira Guerra. Não só isso aqui, mas também essa unificação tardia, que vai gerar uma divisa de colônias da África, que não vai beneficiar a Alemanha e tal, mas isso é aula para um próximo encontro, tá certo? Espero que vocês tenham curtido e espero vocês na próxima aula. Beijão!